Fala galera, tudo bem? Biólogo Thiago Angeli, coordenador do projeto Herpetos. Hoje em mais um bate-papo com vocês aí de divulgação científica, ciência para todos. Para quem me conhece realmente sabe que eu adoro evolução, que eu adoro várias passagens, principalmente as transições de histórias aí da vida na Terra. Hoje eu vou falar para vocês de uma transição e de uma superclasse, tá? Essa transição, ela possibilitou a vida sair da água e conquistar o ambiente terrestre. Eu falei em um vídeo anterior sobre o ovo amniótico, dei ênfase no ovo amniótico, que foi muito importante para essa conquista, mas hoje eu vou falar de algumas formas basais e de alguns períodos da Terra, tá? O principal período que eu vou falar é o Devoniano. Esse período ele começa mais ou menos 415 milhões de anos atrás, e ele termina há 350 milhões de anos atrás, mais ou menos, tá? E várias coisas importantes aconteceu nesse período, e apareceu vários animais de transição. Mas os mais conhecidos aí, quais são? O Tiktaalik, o Ichthyostega, que esse é animal aqui do desenho, inclusive eu que confeccionei esse desenho, tá? E eu vou dar ênfase no Acanthostega. Eu vou mostrar uma réplica para vocês, bem bacana, e em cima dessa réplica eu vou falar algumas curiosidades. Então vamos voltar aí na história da vida na Terra, eras geológicas. Então a vida começa a aparecer na Terra há 4 bilhões de anos atrás. Aparecem aí os primeiros organismos, em uma era geológica chamada pré-cambriano. Depois aparecem algumas outras eras. Quais são essas eras? Paleozoico, Mesozoico, conhecido como a Era dos Répteis, e o Cenozoico. Nós estamos na Era Cenozoica e essas eras elas são divididas em períodos. Então a Era Cenozoica, que é a última que nós estamos, é dividida em 2 períodos. Período terciário e período quaternário. Nós estamos no período quaternário que começou aí há 1 milhão de anos atrás, tá? O Devoniano, como eu falei, ele começa mais ou menos 415 milhões de anos atrás e foi responsável por alguns animais conquistarem o ambiente terrestre. Nesse período devoniano que está dentro de uma era chamada Era Paleozoica, a Era Paleozoica ela é marcada por ser aí conhecida como a Era dos Peixes, pelo menos uma parte dela, tá? Os ambientes aquáticos eram ricos em ictiofauna, em peixes. E naquela época nós tínhamos um grupo de peixes chamado Sarcopterige. Esse grupo era dividido aí em peixes pulmonados dipnoicos e os selacantídeos, né, com representantes vivos até os dias de hoje, o selacanto, por exemplo. Esses peixes eles tinham nadadeiras lobadas, nadadeiras bem robustas, grandes, raiadas, com vários raios ósseos, e acredita-se aí que essas nadadeiras, no decorrer de milhares de anos, foram sofrendo modificações e possibilitou o caminhar. Primeiro o rastejar, depois o caminhar, certo? Então vamos continuar no período devoniano. Tem algumas curiosidades interessantes sobre esse período devoniano. Primeiro que o ar atmosférico há 380 milhões de anos atrás tinha muito mais oxigênio do que os dias de hoje. Então isso já é uma curiosidade interessante e marcante. As primeiras plantas começam a aparecer no Devoniano. Em um período bem depois, logo depois, um período chamado Carbonífero, nós já tínhamos a formação de florestas. Então no Devoniano já começa a aparecer muitas plantas, ar atmosférico muito bom, muito limpo. E o principal, o Devoniano ele já era um ambiente biodiverso, ele já era rico em biodiversidade de invertebrados. Então nós já tínhamos escorpiões, aranhas, baratas. E isso também é muito curioso e interessante. Talvez juntando tudo isso, possibilitou que peixes se modificassem e saíssem da água para começar a dar os primeiros passos no ambiente terrestre, tá? E não há um consenso muito bem estabelecido, tá? Há uma linha de pesquisa que acredita-se que no período devoniano havia muitos lagos, lagoas, rios
e havia também períodos longos de secas. Então esses rios secavam, formando várias poças grandes, tá? Poças bem longas, e esses peixes eles ficavam presos ali nessas poças. Então eles tiveram que sofrer várias modificações anatômicas, fisiológicas e morfológicas para conseguirem sair da água e mudar de uma poça para outra, né? Eu vou falar várias modificações, mas as principais aí, imagina sofrendo modificações cranianas e na coluna cervical, nos membros também, para que esses animais conseguissem colocar o pescoço, a cabeça fora da água. Já pensou um peixe colocando a cabeça fora da água e vendo um novo universo aí, uma paisagem diferente, alimentos diferentes? Então isso foi muito importante também para que esses animais conseguissem ou começassem a sair fora d'água. Então, tetrápoda, palavra bem interessante também, tetra, 4, pods, pés. Então, tetrápoda, animais que se locomovem com 4 membros. Quem são os tetrápodas? São os anfíbios, os répteis, as aves e nós mamíferos. Então agora eu vou falar algumas novidades evolutivas, modificações que esses animais sofreram. Olha só, pessoal, novidades evolutivas. Então essa é uma réplica do Acanthostega, né, da forma basal. Esse animal era bem grandão, parecia uma salamandra gigante, né? Que nós temos animais assim vivos até hoje, salamandras gigantes. Então eles sofreram várias modificações para conquistar o ambiente terrestre. Modificações essas cranianas, né? Olhos voltados para a parte de cima do crânio, sofreram modificações aí na cintura escapular e cintura pélvica para que não colabar os pulmões, né? Outras modificações interessantes, região cervical aqui também, essas vértebras se modificaram para que o animal conseguisse erguer a cabeça, o pescoço. Modificações nos membros, principalmente nos membros, o que aparece de novidade aqui? As nadadeiras raiadas se modificam e aparece o rádio e a una. Esses ossos que nós temos aqui no antebraço. Então esses ossos fazem com que dê sustentação para locomoção, faz com que as mãos ou as patas tenham firmeza, mas o que não aparece, o tornozelo. Então esses caras nos membros inferiores, eles não possuem um tornozelo. Isso é uma curiosidade interessante. A região tibiotársica, né, que é a região, vamos imaginar que aqui é o nosso pé. Então eles não conseguiam, como eles não tinham essa região do tornozelos, falando em pé, eles não conseguiam fazer esse movimento, ó, de caminhar. Então acredita que esses animais eles erguiam essa parte da frente, mas a parte traseira, dá para ver bem aqui, ó, eles apenas rastejavam. Mas esse tetrápode ele já conseguia ficar muito tempo fora da água. Então basicamente são algumas modificações legais, né, na parte de osteologia. E a principal aí, esse cara ele tinha 8 dígitos verdadeiros, ó. Então ele já tinha vários dedos. O Ichthyostega, que é esse outra forma basal, ele já tinha menos dedos. Então acredita-se que quando chegou em 5 dígitos, não que o número 5 foi importante para a conquista do ambiente terrestre, mas evolutivamente falando, chegando em 5 dígitos, a pisada, a pegada em solo firme ficou melhor, ficou mais adaptável. Então, a diminuição de dígitos proporcionou também uma melhor pisada, uma melhor pegada, tá? Claro que aí cada animal vai se adaptar de acordo com o seu habitat, de acordo com onde vive, né? Hoje nós temos animais de 4 dígitos, de 3 dígitos, mas 5 dígitos proporcionou uma melhor pisada. Então é isso, galera, muito obrigado. Era só um bate-papo, como eu falei, de períodos evolutivos. Espero que todos vocês tenham gostado. E essa é a réplica que eu confeccionei do Acanthostega, né? Olha que legal, ó. Olha só. É bem grande, né? Valeu, galera, muito obrigado.